Pelo menos 50 manifestantes ocuparam com violência o plenário da Câmara na tarde de hoje. Sem reivindicações claras, o grupo interrompeu o trabalho dos deputados e resistiu por 3 horas até ser retirado pela Polícia Legislativa. E esta edição destaca também: 40 manifestantes foram presos e serão indiciados por crime contra a segurança nacional. 4 deles vão responder também por lesão corporal e dano qualificado. Deputados debatem a concessão de benefícios fiscais a agricultores que preservarem nascentes d'água. Boa noite em Brasília, 9 horas e 8 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Um grupo de pelo menos 50 pessoas invadiu o plenário Ulisses Guimarães na tarde desta quarta-feira. Houve tumulto, empurrões e muita agressividade. 3 horas depois, todos haviam sido retirados. A gente vai direto conversar com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde, tem as informações. Olá, Dini, boa noite. Afinal de contas, qual era a principal reivindicação desse grupo, hein? Boa noite, Jaciene. Não tinha uma reivindicação clara. Eu mesma conversei com vários manifestantes logo após a invasão e o que se percebia era que os pedidos eram bem dispersos. Pediam o fim dos supersalários, pediam o fim da corrupção e por vezes eles eram até confusos, como quando gritavam palavras dizendo que a bandeira deles nunca seria vermelha, um grito bem conhecido da época dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e logo depois começavam a criticar e pedir o fim do governo de Michel Temer. Vale ressaltar que o que foi possível sim identificar foi que eram a favor da volta da ditadura militar. Isso porque várias vezes eles pediram o fechamento do Congresso Nacional. Eles mesmos se definiram como grupo pró-intervenção militar. Vamos ver mais sobre a invasão na reportagem. A invasão ocorreu pouco depois das 3h30 da tarde, quando deputados se revezavam na tribuna fazendo pronunciamentos. No comando da mesa dos trabalhos estava o deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara, que ficou cercado pelos invasores. Eles quebraram uma porta de vidro para entrar no plenário e houve muito empurra-empurra. Eu estava na hora que eles invadiram o plenário, né? Houve um estrondo, a porta quebrando, eles invadiram, estava eu e um outro deputado do lado. O deputado, no susto, deixou o tablet cair, um servidor foi pegar o tablet, eles chegaram chutando, empurrando, enfim, muito agressivo. Uma situação realmente absurda que eu nunca vi no parlamento. No tumulto, todo o espaço em torno da mesa dos trabalhos foi ocupado. Não havia faixas ou qualquer elemento que identificasse a origem dos manifestantes ou os motivos do protesto. Os deputados que estavam no plenário foram orientados pela Polícia Legislativa a deixar o local. A pergunta que todos se faziam era: quem são e o que querem os invasores? Ninguém sabe quem são essas pessoas, que movimento representa. O que parece, a partir das manifestações que nós estamos ouvindo, que são intervencionistas. São pessoas que fazem parte de um movimento intervencionista, mas não tem nenhuma bandeira, não tem nenhum líder que chegue e diga: olha, esse movimento aqui é esse e a nossa bandeira é essa. Não há. Até esse momento, a única coisa que a gente consegue identificar são alguns gritos, né? General aqui, general aqui. Eles pedem tudo. Eles pedem que acabe com o desemprego, eles não querem o Temer no poder. Eles querem os generais no poder. Eles ficaram reivindicando aí a chamada de generais do Exército. Então, eles pedem uma série de coisas que, dentro da democracia, são impossíveis. A repórter Dini Moraes acompanhou o momento em que os invasores começaram a dizer o que pretendiam. Entre as reivindicações que chegaram a ser faladas lá pelo movimento está o fim dos supersalários e o fim da corrupção. No entanto, eu conversei com alguns desses manifestantes, mas eles não disseram ser de nenhum movimento organizado, disseram ser um grupo de amigos que se juntaram e vieram fazer exigências anticorrupção aqui em Brasília. Poucos invasores chegaram a falar com os repórteres que cobrem as atividades do plenário. O poder legislativo está corrompido e o poder executivo vem aqui e estabelece o toma lá da cá. Você acha que está tudo normal? Não é esse o sentimento da população brasileira, não é esse o desejo da população brasileira. O que a população brasileira tem pedido, e isso está acontecendo, são investigações profundas e punições rígidas para quem comete crime. E o funcionamento
democrático das instituições tem permitido isso no Brasil. A ordem que eu dei ao diretor do DEPOL é que todos saiam daqui presos, né, e que sejam levados, né, à Polícia Federal, com o apoio da Polícia Federal daqui, porque nós não vamos aceitar esse tipo de abuso, de agressão ao parlamento brasileiro. Não há negociação, não haverá negociação. Eu fui procurado por uma negociação. Falei, negociação a gente faz antes dos barderneiros quebrarem a Câmara de Deputados, o plenário da Câmara de Deputados, a entrada. A partir desse momento não há o que negociar, há que cumprir a lei. Depois de tudo feito, tentaram colocar uma advogada para conversar. Falei, eu não tenho que conversar com quem já quebrou o patrimônio público, com quem já agrediu o parlamento brasileiro, e só há um caminho a ser tomado, que é a prisão. Cerca de 40 manifestantes foram detidos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Lá eles devem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Além disso, dois dos primeiros quatro manifestantes levados pelo Departamento de Polícia Legislativa vão responder por lesão corporal e dano qualificado. Isso porque um agente da Polícia Legislativa ficou ferido com o estouro da porta de vidro aqui do plenário e foi levado para o IML para exame de corpo de delito. Na entrada dos manifestantes, um outro assessor, um secretário parlamentar, também ficou ferido. Outras duas pessoas, foram dois manifestantes no caso, se feriram levemente e foram atendidos ainda quando estavam na invasão do plenário da Câmara dos Deputados. Vale a gente ressaltar, Jaciene, que apesar de vários parlamentares terem mencionado no plenário depois, na sessão que foi retomada, de que havia armas junto com os manifestantes, na detenção desse grupo não foi encontrado nenhum tipo de arma. É com você. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Os deputados também condenaram a invasão do plenário na tarde desta quarta-feira. Se trata de uma tentativa de atentado contra a democracia. Esta é que é a realidade. Aqui se estabeleceu quase que uma tentativa de golpe de Estado. Como é possível que um bando de trogloditas fascistas assumem ao parlamento? Aqui é a representação popular. Esta casa é o símbolo da democracia brasileira. Isso aqui não pode ser atropelado por um bando, ainda mais pedir intervenção militar. A intervenção militar tinha que estar aqui, era para expulsá-los daqui desse plenário, que eles não merecem estar aqui nesse plenário desmoralizando esta casa. E o que nós presenciamos aqui não deixa com certeza de ser fruto da campanha de ódio que fizeram nos últimos 2, 3 anos contra a esquerda nesse país, na campanha de criminalizar a política, dizendo que os parlamentares todos são culpados de corrupção, são culpados de algum crime. Não deixa de ser fruto, presidente, de uma tentativa de deslegitimar o Estado Democrático de Direito. Primeiro, é necessário separar um bando de provocadores fascistas de ação política de movimento social organizado. Nós sempre reivindicamos abrir as galerias e o direito de protestar, respeitando este parlamento, respeitando a dinâmica desse parlamento, respeitando o espaço do plenário, que é sagrado, e a ninguém pode ser dado o direito de invadir do modo que foi feito. E com essa confusão toda no plenário, acabou adiada para amanhã a reunião da comissão especial que analisa as medidas de combate à corrupção. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Westphalen. A reunião da comissão especial que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção foi cancelada. Na última reunião do colegiado, houve um pedido de vista coletivo, ou seja, vários deputados pediram mais tempo para analisar o relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Pelo regimento da Câmara, quando há um pedido de vista, é necessário esperar 2 sessões do plenário para que a comissão possa retomar os trabalhos, começar a discussão e votar o relatório final. Acontece que esta semana o plenário da Câmara já fez a primeira reunião. A segunda reunião estava prevista para ser encerrada hoje às 4 horas. Devido à invasão do plenário, os trabalhos lá no plenário acabaram se estendendo além do que era esperado. Com isso, a reunião aqui na comissão especial teve que ser cancelada. O deputado Joaquim Passarinho já convocou uma nova reunião para amanhã às 9 da manhã.
Com relação ao relatório, o deputado Onyx Lorenzoni ainda analisa a possibilidade de incluir a punição aos magistrados que cometerem crime de responsabilidade. Aqueles que advogam em favor desta tese defendem que os magistrados brasileiros não estão acima da lei. Já os que são contrários a esta argumentação dizem que o texto, na verdade, é uma tentativa de amordaçar a justiça brasileira, ou seja, impedir que os juízes pratiquem punição contra altas autoridades da República. O relatório final só será conhecido amanhã, quando o deputado Onyx Lorenzoni entregar o texto definitivo. E na última segunda-feira, o deputado Onyx Lorenzoni se reuniu com representantes do Ministério Público e prometeu retirar do relatório justamente o item que cria a possibilidade de punir juízes e procuradores por crime de responsabilidade. Veja o que ficou acertado logo depois dessa reunião. Nós todos vimos os problemas que a lei de impeachment tem. Indefinição de tipos, problemas processuais que tiveram que ser resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então argumentamos e o deputado acatou de que não é o momento de fazer uma discussão tão complexa como essa. Nós não nos recusamos a debater projeto de lei de abuso de autoridade, nós não nos recusamos a debater projetos de crimes de responsabilidade em relação a servidores públicos. Nós acreditamos que esses projetos merecem aperfeiçoamento, mas em razão do momento, da delicadeza do momento, da sensibilidade desse momento histórico brasileiro em que grandes investigações caminham e existem possíveis reações, nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistam em retrocessos no combate à corrupção. Algo que tem origem há mais de 60 anos precisa ser adequado e modernizado ao novo momento que vive o Brasil. Mas não será no âmbito das 10 medidas. Por quê? Nós não queremos misturar um projeto sério, um projeto para mudar o Brasil, um projeto para fechar as brechas por onde escapam corruptos e corruptores. Este projeto não pode estar nem de longe ao lado de projetos que tentam encercear a ação de investigadores, que tentam constranger juízes e investigadores. Portanto, neste momento nós consideramos inoportuno esta discussão, que deverá ser feita pelo Parlamento num outro momento. O presidente da República, Michel Temer, realiza na noite desta quarta-feira mais um jantar para discutir a PEC do teto de gastos públicos, em análise no Senado, depois de ter sido aprovada aqui na Câmara. Mais cedo, em entrevista coletiva, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que vai participar da discussão e aproveitou para defender a reforma da Previdência. Mesmo a reforma da Previdência, que muitos são contra, ela tem um lado no curto prazo, apesar de alguns acharem que vão perder, né, que vão ter prejuízo, eu acho que não. Eu acho que o Estado do Rio prova que se nós não fizermos nada, daqui a alguns anos a Previdência pode não ter dinheiro para pagar os seus aposentados. E no curto prazo, todos que vão sair de uma situação, né, como eu disse, citei aqui, uma pessoa com a minha idade, em vez de se aposentar na média com 57 anos, vai se aposentar, acho que com 65, no curto prazo, essa família, principalmente para quem está no regime geral, que não é servidor público, vai ter de forma rápida, nos próximos 2, 3 anos, um grande incremento de renda, recuperação do emprego para aqueles que estão desempregados e redução da taxa de juros. Todos que estão endividados hoje, que para renovar o seu empréstimo pagam fortunas, o cheque especial nem se fala, com as reformas avançando, vão ter condições de ter capacidade de procurar o sistema financeiro com taxas de juros que não sejam escorchantes como são hoje. E a Comissão Especial da Reforma Política se reuniu nesta quarta-feira. Os deputados discutiram temas menos polêmicos, como pesquisas eleitorais e antecipação de registro de candidaturas. A comissão especial iniciou a discussão em torno de pontos como a pré-campanha eleitoral, pesquisas eleitorais, antecipação de registro de candidaturas, a desincompatibilização para a disputa de cargos eletivos. A intenção é buscar o consenso possível entre os parlamentares para depois discutir também com cientistas políticos, movimentos sociais e outros setores da sociedade. O relator, deputado Vicente Cândido, afirmou que poucos temas podem ser analisados separadamente. São poucos os temas autônomos, né? Talvez o voto facultativo pode permitir isso. E talvez analisar uma ou outra PEC pode permitir aí uma subrelatoria, um relatório parcial. E à medida que a gente conseguir identificar temas que não mexem com o sistema inteiro. Se mexer com o sistema inteiro, nós temos que aguardar
trabalhar as questões centrais, por exemplo, o sistema eleitoral, o financiamento público, reeleição, duração de mandatos, tudo isso dificilmente você vai desgarrar do sistema. Talvez o termo mais autônomo que a gente pode deliberar ainda este ano é a obrigatoriedade do voto. A deputada Luísa Erundina é contra fatiar a reforma política. Entendo e tenho defendido que não se fique a fatiar essa reforma política, ou seja, nós temos um sistema político e o sistema é um conjunto de partes que guardam entre si uma lógica, uma estrutura, e há no sistema político brasileiro hoje muitas distorções. Se você mexe num desses aspectos e não mexe nos outros, corre-se o risco de agravar ainda mais as distorções. Amanhã, a comissão especial retoma os debates sobre a reforma política. Nos próximos 2 anos, o Brasil será sede de 2 eventos, o Congresso e a Olimpíada Internacional de Matemática. Com o objetivo de dar destaque à iniciativa, parlamentares decidiram estabelecer 2017 e 2018 como o biênio da matemática Gomes de Souza. For perguntar na porta de qualquer escola, provavelmente ela é a disciplina que mais assusta. Não é à toa que no Enem é, juntamente com Física e Química, a que mais provoca as piores taxas de acertos. A matéria que você tem mais dificuldade e por quê? Matemática. Matemática, porque eu acho difícil de decorar as coisas. Eu tenho mais dificuldade em divisão essas coisas, porque ainda não sei muito bem a tabuada. Se errar algum número, você já erra a questão inteira. Eu tenho dificuldade com os cálculos. Nos últimos estudos internacionais, o Brasil reduziu o número de alunos com conhecimento abaixo do aceitável em matemática, mas ainda permanece nas últimas posições em comparação com os demais países analisados, ficando atrás da Albânia e Costa Rica, por exemplo. Mas, em 2014, o brasileiro Arthur Ávila recebeu a medalha Fields, o maior prêmio científico da área, comparável ao Prêmio Nobel, e trouxe popularidade ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. A partir de 2017, o governo vai unificar as Olimpíadas Escolares de Matemática, sem fazer distinção entre as escolas públicas e privadas. Para o presidente da Frente da Educação na Câmara, deputado Alex Canziani, a realização do Biênio de Matemática Gomes de Souza, em homenagem ao matemático maranhense pioneiro do ensino da disciplina no Brasil, deve aumentar o gosto dos jovens pela matéria. No início, até, as crianças não têm uma prevenção, mas com o passar dos anos, os amigos, a própria sociedade acaba dizendo que a matemática é difícil, a matemática é ruim. E pelo contrário, ela é muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então nós temos que ver novas maneiras que a gente possa incorporar a matemática na vida das pessoas e também na educação. E fazendo com que com isso nós tenhamos cada vez mais o aprendizado e a utilização da boa matemática. Empresas não poderão fazer exigências consideradas discriminatórias para aceitar estudantes como estagiários. Isso é o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Veja na reportagem. Sabe o que o Carlos, o Eduarley, o Ismael e o Giovanni têm em comum? Eles são estudantes, querem estagiar, mas às vezes encontram vagas com umas exigências diferentes. Quando saem as vagas, já fica explícito no conteúdo que é necessário ter o carro. Então, muitas vezes a gente nem se candidata à vaga pelo fato de já estar explícito ali que você tem que ter o carro. Fica complicado para nós que somos de famílias humildes, né? Ter um carro para estar podendo trabalhar, e a gente precisa do estágio, a gente precisa de uma experiência. Ele sempre exige, geralmente um período bem avançado, um veículo próprio e às vezes até carteirinha da OAB estudantil, que muitas vezes você olha ali a vaga nem anima muito. Eu acho que isso aí explicitamente já é uma forma de discriminar os candidatos a determinada vaga de estágio, né? A ideia do estágio é ter o primeiro contato com o mercado de trabalho. Mas aí vem a reclamação dos estudantes. Como obter isso se algumas empresas pedem experiência, equipamentos ou até mesmo carteira de motorista? É por isso que existe um projeto já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico que proíbe esse tipo de exigência.
A deputada Thieron é autora da proposta que impede as empresas de criar condições consideradas discriminatórias para contratar um estagiário. Isso não pode ser critério. A prerrogativa tem que ser da formação desse profissional. Tem que ser, sobretudo, da condução do menino dentro do ambiente de trabalho para que ele tenha noção e crie ali e se faça dali uma competência na formação desse profissional. E não um pedido de um acessório, que é um carro, para que esse possa, de fato, alcançar aí uma vaga de estágio. Isso é abusivo, isso, portanto, é absurdo. Nós não podemos permitir que a discriminação, principalmente no que diz respeito à social, possa ser um parâmetro para que as pessoas que estão buscando o primeiro emprego por intermédio do estágio, elas sejam ali prejudicadas. O Instituto Evaldo Lodge faz a ligação entre as empresas e os candidatos a um estágio. A coordenadora conta que o órgão tenta orientar os empregadores que fazem pedidos como esses aos estudantes. A gente recebe algumas demandas específicas das empresas e nós procuramos atuar orientando essas empresas para que não restringam, mas procurem oferecer oportunidades para que o estagiário aprenda dentro da empresa e que retenha e forme esse talento dentro da empresa. Apesar de concordarem com o projeto, os estudantes temem que as vagas diminuam ou que as empresas não cumpram a norma. O meu medo dessa tipo de exigência é entrar em vigor e diminuir a demanda de vagas, que hoje já são poucas, né? Em regra vai funcionar, né? Mas igual nos órgãos públicos, melhor, né? Agora em questão nos órgãos privados, aí nas empresas, não é sempre que isso vai funcionar, não. A proposta será analisada agora pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara. A Câmara discute um projeto para estimular a preservação de nascentes d'água. Em tempos de seca severa, esse pode ser um caminho para amenizar o problema. No lugar da chuva, poeira. Onde deveria estar o verde, a palha seca. Para quem planta, do outro lado da miragem, tem mais seca. Os córregos estão secando, a água está muito baixa, então isso começa a diminuir a produção e aumentar custo. No rio, a marca do nível da água é só uma esperança. Só vai voltar aquele nível que está ali marcado, mas a diferença entre o escuro e o claro, quando as chuvas regularizarem daqui a uns 40 a 60 dias. Até lá, continua o nível baixo. El Niño é o nome do efeito climático que produziu essa seca intensa, o que agravou problemas que já estavam aí. Entre eles, o descaso com as nascentes e os rios. No sentido contrário, há exemplos como o de Extrema, cidade no sul de Minas Gerais. Nasceu lá uma experiência premiada. O agricultor é convidado a se tornar um produtor de água. Isso mesmo, ele recebe um salário para preservar nascentes e áreas de onde elas se abastecem. Para cada hectare de mata recuperada e preservada, o agricultor recebe pouco mais de R$200 por ano. O projeto é um sucesso. A mudança climática chegou já, ela já existe. Né? Nós estamos tendo eventos climáticos de uma forma intensa no Brasil que a gente não tinha antes. Então, isso são sinais que a natureza já deu. Esse tipo de serviço que as pessoas prestam é essencial para nós convivermos com esses momentos. O que a Câmara discute é algo parecido, mas com duas diferenças. Primeiro, valeria para o país inteiro. E segundo, ao invés de pagar um salário para o produtor, ele receberia benefícios fiscais. Ou seja, pagaria menos imposto de renda e menos imposto territorial rural. Com um detalhe, quanto menor a propriedade, maior o benefício. Na prática, o produtor poderia acabar ficando até mesmo completamente isento desses impostos. Faz muita diferença entre você estar discutindo isso com os grandes latifundiários e com os pequenos e micros produtores que tem lá seu pedaço de terra de 1 alqueire, 2 alqueires, 10 alqueires e que talvez tenha 4, 5 nascentes na sua terra e que a proteção, além de ser um trabalho, ele reduz a área produzida de produção, o que reduz sua renda. A Embrapa estima que a recuperação de cada hectare custe entre R$4 e R$5 mil. Na prática, a discussão na Câmara partilha esse custo. Todos nós da sociedade devemos pagar por essa conservação, por esse meio ambiente saudável que todos nós queremos. O proprietário do imóvel rural, ele não pode ser sozinho o responsável por manter todas essas
essas nascentes, essas matas que trazem o bem-estar. A ideia de levar algo semelhante à experiência da cidade de Extrema para o restante do país é antiga e poderia dar certo. Isso aí é um grande avanço no Código Florestal e na recuperação ambiental das regiões rurais. Se você quiser acompanhar e participar dessa discussão, anote aí o número do projeto. É 1465 de 2015. É só entrar na página da Câmara e procurar por esse número. A Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias Renováveis debateu a eficiência energética e a portabilidade da conta de luz. Foi durante um seminário realizado aqui na Câmara. Desde 2009, o consumidor brasileiro pode mudar de operadora de telefonia fixa ou móvel em busca de serviços melhores e mais baratos, sem ter que alterar o número da linha telefônica. É a portabilidade. Agora, um projeto de lei que está na Comissão de Minas e Energia estabelece que o consumidor poderá também escolher de quem irá comprar a energia elétrica que usa em casa. Hoje, o consumidor é obrigado a comprar a sua energia elétrica da distribuidora de energia elétrica do seu estado. Ele tem essa obrigação, ele não tem a opção de comprar energia elétrica de qualquer outro comercializador de energia elétrica no Brasil. O projeto busca, então, abrir este mercado. A portabilidade da conta de luz foi um dos assuntos debatidos neste seminário sobre energias renováveis. O presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia explicou por que essa proposta, que pode beneficiar o consumidor, ainda é tão controversa na opinião do setor. Ela fere a concorrência daqueles que já estão estabelecidos no mercado. Hoje as distribuidoras têm um monopólio no fornecimento para muitos consumidores e vocês vão de convir que todo mundo que está sentado no monopólio quer lutar bastante para continuar com o monopólio. Então elas têm um monopólio para uma grande quantidade de consumidores e eles desejam permanecer com esse monopólio. Então é superar essas barreiras do monopólio e procurar estabelecer um regime de competição que possa vir a beneficiar o consumidor. Para o Ministério de Minas e Energia, o momento agora é de dialogar para encontrar os caminhos que viabilizem a portabilidade da conta de luz, beneficiando o consumidor, sem que isso represente prejuízo para as empresas. A portabilidade, ela é um direito do consumidor e que deverá ser atendido. Que é viável, não tem como as fontes de geração distribuída, todos são projetos viáveis. O que tem que se fazer é como você adaptar o modelo que você tem hoje a essa realidade que você deverá passar para ela. No seminário também foi discutido o papel do setor energético na redução da emissão de gases do efeito estufa. O desafio é incrementar cada vez mais o uso de energias renováveis. Nós ainda temos um potencial muito grande e precisamos explorar melhor nesse nosso potencial em energias como eólica, solar e biomassa, porque são essas energias renováveis que vão permitir que o Brasil cumpra com as suas metas de redução de emissões apresentadas ao Acordo de Paris, que já está em vigor, portanto, virou lei para nós. O seminário foi realizado em parceria com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia e com o Ecocâmara. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.